Oi, gente, muito bom dia. Nós estamos começando o nosso programa Agora Goiás ao vivo para você, mostrando imagens do nosso Morro do Mendanha, da nossa cidade de Goiânia, que amanheceu mais fria. Aliás, esse final de semana teve um friozinho além da conta, né? Se bem que eu gosto. Nós tivemos 2 graus na cidade de Jataí, 3,9 graus centígrados na minha querida cidade de Morrinhos. Aqui em Goiânia também muito frio e hoje também continua esse friozinho. Não sabemos até quando, mas pelo menos está agradando muita gente. O nosso programa Agora Goiás é apresentado para você ao vivo aqui na TV Assembleia Legislativa, no canal 3.2. Sejam todos bem-vindos. Olha, o programa Vem Pra Cá da Rádio Brasil Central AM promove homenagem ao Dia dos Pais com a entrega do troféu do Mérito Profissional a diversas personalidades que prestam relevantes serviços a favor do nosso estado. A repórter Patrícia Lee acompanhou a solenidade e traz pra gente agora os detalhes. Entretenimento, informação e muito bate-papo, comandado por ele, o radialista Juscelino Sena. O programa diário Vem Pra Cá, da Rádio Brasil Central AM, é sucesso e conta com um público cativo, já que a palavra de ordem aqui é interação. Foi uma criação do presidente Reginaldo Júnior, também do Rafael Vasconcelos e gerência, dizendo: Juscelino, quero um programa diferente, participação popular, prêmios. Portanto, o Vem Pra Cá é entretenimento, é música, é reflexão, é uma abertura para cima, dizendo que nós viemos aqui não foi para falar, foi para comunicar. E nesta sexta-feira, 9 de agosto, o programa recebeu um time de convidados de peso, próximo a uma data bem especial. E olha que o motivo é justo, representado oficialmente por esse importante símbolo. Essa homenagem, esse programa hoje especial, vai trazer a comunidade para junto de nós, né? E estamos trazendo aí pessoas que realmente importam com essa comunidade. Grandes personalidades goianas ligadas a diversas áreas receberam o troféu do Mérito Profissional. Entre elas, o presidente da Assembleia Legislativa, deputado Bruno Peixoto, que na ocasião foi representado pelo assessor especial Fernando Barcelos. E eu vim aqui trazer um abraço especial aos servidores da casa, aos pais da Assembleia Legislativa, aos pais de todo o estado de Goiás por essa honrosa homenagem. E quero aqui deixar também o meu abraço aos pais que representam muito o nosso estado, dentro da parte política, dentro da parte comercial, dentro daqueles que estão no campo, daqueles que estão dentro da cidade, para promover essa união. Agradecer a Deus, agradecer a todos os pais, não só os homenageados, né, mas também os pais do Brasil e do mundo. Gente, vamos falar do Rio Meia Ponte, esse rio tão importante para a nossa cidade de Goiânia e não só para a nossa capital, né? Ele atravessa diversos municípios e infelizmente está muito poluído. Nós vamos falar de um projeto chamado Embaixadores do Meia Ponte. Quem vai conversar com a gente sobre isso é a Bárbara Lopes. Ela é diretora do Instituto É Com Amor. Tudo bem com você? Tudo jóia, bom dia. É com amor que a gente vai cuidar do Meia Ponte? Com certeza, a gente precisa criar esse vínculo novamente com o rio, né? Um rio que a gente percorre aí a cidade de Goiânia, a região metropolitana e outros municípios, como você falou, mas que a gente não tem nenhum vínculo, nenhuma relação com esse rio. Hoje ele tem índices muito preocupantes de poluição, de resíduos, né, que são descartados. Então o projeto ele surge com esse intuito, né, da gente formar pessoas para cuidar do rio, né, abraçar essa causa de defesa do Rio Meia Ponte. As pessoas podem se inscrever de que forma nesse projeto? Isso, o projeto está com inscrições abertas, são inscrições gratuitas. A gente vai formar 20 pessoas embaixadoras para atuarem diretamente com escolas públicas, realizando oficinas de educação ambiental, trazendo esse tema do Rio Meia Ponte. Então, o formulário vocês podem acessar através das nossas redes sociais, no nosso perfil do Instagram, @ecomamor, ECOMAMOR.
Tá certo. É com amor, normal. Isso, né? isso tudo Isso no junto. Instagram, a pessoa já vai pegar a forma de se inscrever lá no Instagram. Exato, já tem um link com o formulário, a pessoa vai subir os seus documentos, preencher seus dados pessoais e vai ter acesso aí à inscrição. Tá. Depois que ela se inscrever, o que vai acontecer? Ela vai fazer uma espécie de um curso, é isso? Isso, em setembro a gente vai oferecer essa formação para essas 20 pessoas. A gente vai ter alguns encontros virtuais e também um encontro presencial para tratar tanto do Rio quanto da metodologia de trabalho, de como desenvolver essas oficinas. E aí em outubro e novembro, então, a gente vai diretamente para 5 escolas públicas de Goiânia, trabalhar com estudantes, com professores, com esses temas. Palestras. Isso, são palestras, mas também são atividades práticas, né? A gente acredita que é a teoria e a prática junto que a gente mobiliza esse conhecimento, esse aprendizado. Agora, quando você fala no conhecimento, é bom a gente conhecer o Rio Meia Ponte, não é? Exato. Onde ele nasce, quantos municípios ele percorre? Exato. O projeto ele pretende tratar todos esses temas, né? Resgatar, por exemplo, a história do Rio, essa identidade, os usos, né, que o Rio tem, porque ele tem uma importância, uma relevância econômica também para o nosso estado, né? E aí entender esses bairros que margeiam o Rio, né, que ele percorre dentro da cidade, né? Que relação é essa que a gente pode construir, que a gente pode estabelecer com o Rio dentro desse contexto urbano, né? Bárbara, ele nasce em qual município? Nossa, isso você me apertou. Boa pergunta. Itaúsul, eu acho, né? E ele percorre, ele depois se conecta com outros rios, né? E ele vai lá para a bacia, mais para o sul do país também, né? Então, você falou da importância econômica do Rio Meia Ponte, né? Fala um pouquinho mais sobre isso, porque a gente sabe que ao longo dele, por exemplo, até chegar em Goiânia, tem muita gente que utiliza as águas do Meia Ponte. Exato, né? A gente tem, por exemplo, muitas pessoas, né, que trabalham com produção de hortaliças, por exemplo, né, com própria criação de animais, né, que vão se utilizar dessa água do rio, né, para fazer esse abastecimento, para irrigar os seus cultivos. E dentro de Goiânia também a gente tem o que a gente chama de agricultura periurbana, né, que é essa agricultura que ela acontece dentro do contexto da cidade. Então você também tem pessoas cultivando alimentos na beira desse rio, utilizando essa água que infelizmente está poluída, né, para irrigar esses alimentos. Então isso vai gerando uma série de problemas, porque aí esse alimento que chega para a gente também consumir, ele também já está contaminado, né? Não, e o mais importante ainda, né, a boa parte do abastecimento de água em Goiânia, Trindade e Aparecida vem do Rio Meia Ponte, né? Exato, exato. E aí já foi noticiado, né, que a gente está entrando aí no período da seca e está previsto que vai ter uma baixa muito mais significativa do rio esse ano, então isso é muito grave. Os levantamentos indicam e mostram, né, que a vazão do Rio Meia Ponte está bem abaixo do que era o ano passado. Na sexta-feira, inclusive, o último levantamento indicava 4.500 litros por segundo de vazão no Rio Meia Ponte. Isso é realmente terrível, porque já nós estamos na fase de alerta, fase crítica, né? Só que quando chegar ali por volta de 2000, a situação provavelmente pode chegar, até porque nós temos ainda até outubro sem chuva. Exato, a gente já está aí desde junho, provavelmente já sem, né, chuvas mais recorrentes, e a gente sabe que vai até outubro, pelo menos esse período, né? E esse eu acho que é um dos principais problemas aqui no nosso estado, né? A gente viu esse ano, né, no Rio Grande do Sul, problema com as enchentes, né? E aqui no nosso estado, esse problema da escassez de água, né, ele é um problema muito sério, né, quando a gente pensa nas mudanças climáticas e nesse impacto, né? Então, o projeto, ele também olha para essas questões, né? Sim. Esse trabalho, por exemplo, qual é o foco principal? Porque é claro que tem uma abrangência muito grande. Mas o que vocês vão trabalhar nesse curso, especificamente para essas pessoas? O foco principal está sendo esse problema da gestão de resíduos, né, que é um dos problemas mais alarmantes que foi identificado, né, atualmente com o Rio. Então, a nossa intenção é trabalhar a partir dessa perspectiva com os estudantes, né, dentro das escolas, pensando soluções coletivas, né? A gente entende que esses problemas que a gente enfrenta, né, em relação às mudanças climáticas, ou mesmo na cidade, ela depende de soluções coletivas, né? Então, como que a gente pode pensar juntos e juntas soluções para os problemas, os desafios socioambientais que a gente enfrenta, entendendo que a gente também tem potências, né? Tem potências dentro do município, dentro dos bairros, então como que a gente pode convocar isso? Exatamente. Você vai trabalhar com alunos, correto? Uhum. O que, por exemplo, essa informação que chega, essa educação ambiental que esse aluno vai receber, o que ele pode agir de forma individual para ajudar o Meia Ponte?
Ele começa essa comunicação, a gente fala, né, que as crianças, os adolescentes, né, eles são primordiais para a difusão desse conhecimento, né? Então, a partir do momento que a gente trabalha isso dentro da escola, isso se expande para as famílias, isso se expande para a comunidade escolar, para o vizinho. Então, a gente pode pensar em ações de mobilização da vizinhança, trazendo atenção para essa causa, né, identificando essas situações. A gente pode chegar até o ponto de mobilizar uma carta e levar para o poder público, né, por parte desses estudantes, dessas comunidades, relatando a importância de olhar para esse rio, para esse cuidado. Então, a gente tem desde ações mais pontuais, micro, e que chegam também nessa esfera macro, né? Eu quero que você repita, por favor, a forma de inscrição para o projeto Embaixadores do Meia Ponte. Tá certo. A inscrição é através de um formulário virtual, vocês podem acessar o formulário nas nossas redes sociais, tem o Instagram, o LinkedIn, @ecomamor, ECOMAMOR. Lá vocês vão ter acesso ao link, as inscrições são gratuitas e vão até o dia 25 de agosto. 25 de agosto. Então, Isso. se inscreva e seja um embaixador do Meia Ponte, esse rio tão importante para todos nós, não é isso? Bárbara Lopes é diretora do Instituto É Com Amor. Obrigado pela sua participação aqui com a gente. Obrigada. Nesta segunda-feira. E com certeza a gente vai voltar a falar nesse assunto. Com certeza. Sucesso nesse projeto. Obrigada pela oportunidade. A vida agradece. Vamos continuando, vamos falar de saúde agora, gente. A Secretaria de Saúde Estadual faz um alerta à população sobre um surto grave de diarreia em mais de 10 municípios aqui de Goiás. Já foram registrados cerca de 2.000 casos dessa doença. Reportagem de Rafael Mesquita. Olá, você ligado na programação da Brasil Central. Hoje nós vamos falar sobre o surto de doença diarreica aguda. Foram mais de 2.000 casos notificados em 12 municípios goianos. Quem vai falar um pouco com a gente sobre este assunto é a Superintendente de Vigilância em Saúde do Estado, a Flúvia Amorim. Flúvia, o que tem provocado esse surto aqui no estado de Goiás? Bom, primeiro que essas doenças diarreicas agudas, elas acontecem o ano inteiro, é importante todos saberem. Agora, nos meses de agosto e setembro, são os meses que historicamente a gente tem um aumento de casos, porém, nesses municípios nós identificamos um aumento mais precoce e com um grande número de casos num curto espaço de tempo, né? Então, primeiro foi o município de Campos Belos, mas hoje já temos mais de 11 municípios que estão com situação de surto de doenças diarreicas. O que a gente considera surto? A ocorrência de mais de 3 casos com vínculo, né? Ou pessoas que moram na mesma casa, ou que trabalham no mesmo ambiente, ou que estudam na mesma escola. Então, quando essas pessoas têm um vínculo e eu tenho vários casos com a mesma sintomatologia, no caso doença diarreica, a gente considera surto. Então, esses 11 municípios nós identificamos um aumento, né, de casos acima do esperado, e de uma forma antecipada, e por isso nós estamos nesse processo de investigação e entrando com as medidas de controle para tentar quebrar a cadeia de transmissão e diminuir o número de casos. Mas, mais uma vez, ressalto, já é esperado um aumento para agosto e setembro. E para a diarreia, a gente tem vários agentes que podem causar. Nós temos vírus, nós temos bactérias, nós temos protozoários e outros parasitas. Nesses surtos, né, iniciais, a gente tem 2 fortes suspeitas, que uma é uma bactéria, que pode estar contaminando a água, e outra é a circulação viral do rotavírus, né, que a gente já identificou em algumas amostras de fezes que chegaram nos nossos laboratórios. Ou seja, em julho nós tivemos um aumento de detecção de rotavírus. Então, em algumas localidades, a gente pode ter os 2 agentes ao mesmo tempo e isso potencializa os casos. Como se prevenir? Primeiro, em relação à água, usar a água tratada. Em relação aos alimentos, né, principalmente os alimentos in natura, vegetais, que a pessoa usa no dia a dia, higienizar bem esses vegetais antes de consumi-los, né, usando hipoclorito, né, usando a limpeza desses alimentos, isso também previne. E falando do rotavírus, que é transmitido pessoa a pessoa, aí vem as condições de higiene e também a vacina. Existe vacina contra o rotavírus, que é uma das principais causas de diarreia, né, isso no país como um todo. Essa vacina é dada em crianças menores de 1 ano de idade. Manter cartão de vacinação atualizado, muito importante. E higienizar bem as mãos. Gente, nós vamos entrevistar agora, vou conversar aqui num bate-papo com Fred Bechara, que é economista, especialista em finanças públicas. Fred, tá tudo bem com você? Bom dia, tá Bom tudo dia. ótimo. Você está aqui com a gente toda semana, sempre trazendo um tema importante, né? Principalmente para a administração pública, né? Hoje nós vamos falar de dívida? Isso, pois é. A gente sempre fala de dinheiro, mas dessa vez vamos falar de dívida. Sim. A dívida consolidada dos estados, é isso?
Pois é. O que é? Me conta. É um tema que está sendo muito discutido, né? Alguns estados, por exemplo, têm participado do regime de recuperação fiscal, tipo Rio de Janeiro, Goiás, né? E o assunto de dívida está sendo muito levado em consideração. Tá certo. A gente vai, então, inclusive aqui, olha, tem muitos temas que a gente trata aqui que é importante para o seu dia a dia. Inclusive, vou pedir o Kennedy lá, se ele já tiver os slides prontos lá, para a gente já começar a colocar, porque estados com maiores dívidas relativas à receita corrente líquida. Não é isso? Eu quero que o senhor explique para a gente o que é isso. Receita corrente líquida. Isso é muito importante. É a RCL, a famosa Receita Corrente Líquida. Sim. Todas as vezes que a gente analisa as contas públicas, sempre em relação à Receita Corrente Líquida. O limite de despesa, a educação, saúde, tudo é com base na Receita Corrente Líquida, a RCL. Então, é muito importante. E o grau de endividamento pelo Tesouro Nacional, né, o limite de endividamento dos estados é de 200%. Né? Esse é o limite estabelecido pelo Tesouro Nacional. E a gente vê que muitos estados estão perto disso, né? Estão perto disso. Sim. Quando chega nesse limite aí, o que pode acontecer com a administração pública daquele município? Olha, os estados sofrem sanções, né, do Tesouro Nacional. Eles têm que aderir a uma regra, uma série de coisas, né? E por isso é um dos motivos que Goiás, por exemplo, entrou no regime de recuperação fiscal. Certo. E esse regime ele funciona de que forma? Olha, o Estado ele tem que obedecer uma série de regras, fazer um planejamento, né? Em regra geral, diminuir despesa e aumentar a receita, né? Ele cria alguns limites, alguns tetos para que ele não aumente a receita, as despesas, né? E que aumente as receitas do Estado para poder manter o equilíbrio fiscal. Tá certo. Qual que é a posição de Goiás no ranking da dívida real, desconsiderando a receita corrente líquida? A gente trouxe aí, se puder apresentar. Você consegue colocar para a gente os nossos... Aqui, vamos lá. Sim. Olha lá. Essa primeira lista, ela está em reais, né? Então nós estamos falando de bilhões, né? Bilhões de reais. E aí a gente tem em primeiro lugar o Rio de Janeiro com 188 bilhões, né? Certo. Aí Rio Grande do Sul, Minas Gerais, São Paulo, né? Goiás está aqui em 11º lugar, com 29 bilhões e meio de dívida. Isso é com valor financeiro, né? Na segunda tabela, a gente tem a relação de acordo com o percentual de endividamento, que é o limite de 200%, né? Aqui é a outra tabela. Que é a segunda tabela. A outra tabela, vamos colocar que a gente já vai vendo aqui. Isso. Essa aqui, não é? Essa é o grau de endividamento de Goiás, né? É o caso específico de Goiás. Goiás vem fazendo muito bem uma gestão de sua dívida, inclusive eu tenho aqui que parabenizar o trabalho da Cristiane Schmidt, desde que ela chegou no estado de Goiás, né? Ela fez um trabalho muito interessante, e aí você pode ver que a partir de 19, 20, 21, a queda que teve, com relação ao percentual da dívida, né? De 9,65%, a dívida cai para 1,61%, e aí é reflexo do regime de recuperação fiscal. Eu queria que você explicasse, por exemplo, houve uma queda aqui, mas quando a gente olha no valor, o valor está crescendo, 22 bilhões, 23, 24, 25. Como é que sim, é sempre em relação à RCL, que é a Receita Corrente Líquida. Correto. Então o orçamento aumenta, né? E aí a dívida diminui. A dívida diminui. Então o Goiás está fazendo o dever de casa. Sim, tem feito muito bem o dever de casa. Goiás entrou no regime de recuperação fiscal, né? E vem fazendo uma gestão muito interessante. Essa imagem que nós temos aqui é a composição da dívida, não é isso? Ela é formada por quais despesas? Isso para quem está em casa, né, para poder entender o que é dívida consolidada, né? A dívida consolidada é o conjunto de todas as dívidas do Estado. Certo. Dentre elas a gente tem aqui, os empréstimos e financiamentos contam dentro da dívida consolidada, os empréstimos e financiamentos externos e internos, os precatórios, que é uma situação muito interessante, né? Tem muita gente esperando para receber na fila do precatório. Às vezes espera muitos anos, né? Muitos anos, até deixa para os seus filhos e netos, né? Mas o Estado vem pagando, o Estado de Goiás vem pagando isso, né? Muito rigorosamente. E as demais dívidas, que dívida mobiliária, renegociação. Então, a soma de todas essas dívidas forma a dívida consolidada.
Tá certo. Diante dessa dívida, por exemplo, o que o Estado tem que fazer para que ele possa caminhar cada vez melhor? Olha, uma das ferramentas que eu até utilizo, né, em alguns processos e nas minhas aulas, nas minhas palestras, é o que a gente chama de trocar dívida. É por uma dívida mais cara, por uma dívida mais barata. Como assim? Às vezes você tem uma dívida, você que está em casa aí, você pode estar endividado no seu cartão de crédito, no cheque especial, você tenta trocar a sua dívida mais cara por uma mais barata. Por exemplo, que cobra juros menores. Isso, por exemplo, consignado é uma delas, né? Sair do cartão de crédito e passar por consignado. Pois é, às vezes você está pagando a dívida de 15%, 18%, 20%, você troca por uma dívida de 5%, né, de 3%, você faz essa gestão de dívida e você consegue sair do seu endividamento. Goiás tem feito isso? Tem, Goiás faz o dever de casa perfeitamente. Nós temos excelentes técnicos na Secretaria da Economia, né? O secretário Sérvulo é muito competente e tem um setor lá, uma gestão só para acompanhar e executar a dívida de Goiás. Pois é, quando a gente vai controlando a dívida, é importante a gente dizer para o cidadão, né, que às vezes não tem um conhecimento, eu também não tenho, né, sobre essa questão da economia nesse patamar, não é isso? O que isso significa no dia a dia dele? Pois é, essa dívida ela é histórica, né? Ela vem de anos para cá, de décadas, né? E os gestores, muitas vezes, eles vão herdando dívida de outras gestões, de governo passado, e vem renegociando. Mas geralmente são empréstimos, né? Que o Tesouro precisa aportar recurso e aí eles fazem empréstimo. Agora o interessante dizer é o seguinte, Goiás era Capag-D, de dado, que era a capacidade de pagamento. Era muito ruim a capacidade de pagamento do governo de Goiás. Era um mal pagador. Mal pagador. É o que a gente chama de um SPC Serasa do Estado, né? E aí, com o governo do Ronaldo Caiado, Cristiano Schmidt, a gente conseguiu mudar de D para B de bola. Tá? E aí, o que significa isso, Bichara? Significa que agora o Tesouro Nacional ele pode garantir todas as operações financeiras do Estado. Toda vez que o Estado de Goiás precisar de um empréstimo, precisar de uma operação financeira, hoje a gente tem a garantia do Tesouro Nacional. Tá certo. Com aquela RRF. Regime de Recuperação Fiscal. Exatamente. O que fica, por exemplo, da possibilidade de endividamento do Estado no seguinte de empréstimo? Ele pode pegar empréstimo, inclusive para fazer essa dívida ficar menor, pagar menos juros. Com esse regime é possível ainda ou ele proíbe? Como eu falei, a gestão da dívida é um pouco mais complexa que isso, mas uma das ferramentas é o leilão reverso. O Estado de Goiás já fez isso, né? Já fez, inclusive, para reduzir o restos a pagar, mas uma das principais gestões é essa que eu te falei, de trocar a dívida maior por uma menor. O leilão ele funciona dessa forma? Quem ofereceu um juro menor, é isso? Quem der o maior desconto, o Estado paga. Tá certo. Olha que interessante, a gente vai aprendendo, né, sobre administração pública. Fred, segunda-feira você vai voltar, vamos trazer um outro tema diferente. Sim, eu vou voltar e vou trazer um tema interessante para vocês, porque a partir dessa minha experiência, do meu conhecimento, e inclusive eu participei de 2 regimes de recuperação fiscal, Rio de Janeiro e Goiás, fiquei um pouco conhecido nacionalmente como um profissional de grandes recuperações. E acabei de ser chamado lá no Corinthians. É mesmo? Para fazer a recuperação fiscal do time. O time está devendo muito, né? Pois é, o Corinthians estava com uma dívida de 1 bilhão e 600, né? Mas agora, terminando uma auditoria da Ernst Young, aumentou para 2 bilhões e 100 milhões. E aí você vai atuar no sentido de ajudar a fazer uma recuperação? Isso, vou dar algumas orientações, alguns conselhos lá para a diretoria, para o presidente, né? No sentido de melhorar a situação financeira do time. Tá certo. Boa sorte. O Corinthians merece, o torcedor merece, não é isso? Aliás, não é só o Corinthians, né? Mas times de futebol estão devendo muito, né? É verdade. Não é só o Corinthians, mas parabéns, o Corinthians está fazendo o dever de casa. É verdade. Uma pessoa competente. Fred, obrigado pela sua participação. Bom dia para você, boa semana. Bom dia a todos, um abraço, até a próxima. Tá certo. Gente, vamos falar do Dia dos Pais. Olha só, o deputado Clécio Alves reuniu cerca de 78 pais numa sessão especial para fazer uma homenagem pelo Dia dos Pais. A Michele Moura traz os detalhes para a gente. No próximo dia 11, comemora-se o Dia dos Pais.
O deputado Clécio Alves promoveu sessão solene para homenageá-los e também celebrar as famílias que são núcleos de apoio, amor e segurança. O Dia dos Pais é comemorado no Brasil no segundo domingo do mês de agosto desde 1953, reforçando a importância de valorizar e reconhecer o papel dos pais na sociedade. Claro que existem situações onde os pais não estão presentes, onde a mãe, na maioria das vezes, tem que cuidar da família, cuidar dos filhos, e ela assume esse papel, mas o pai não deixa de ser indispensável. A gente tem um papel bem importante e relevante dentro da família, mas ao mesmo tempo as crianças também acabam nos ajudando muito a formar a gente como homem, como profissional, como pai de família. Então, acho que igualmente da forma que a gente ajuda elas, elas também nos ajudam. Cerca de 78 pessoas foram homenageadas com o certificado de mérito legislativo. Muito feliz pelo convite do deputado Clécio Alves, viu? E desejo muitas felicidades para os pais também, né? Para todos os pais do Brasil todo, né? Que sejam todos felizes. É uma gratidão muito grande, tá? Eu acho que eu estou aqui representando a nossa classe, representando os pais que são advogados, que estão nessa luta. Agradeço muito ao deputado e é isso. O deputado Clécio Alves destacou a importância da figura paterna e da família na formação dos valores e no desenvolvimento das futuras gerações, além do privilégio de se ter um pai. A gente sabe o quanto é importante a figura e o papel do pai nas famílias. E hoje, com essa homenagem, a gente espera não só os pais que aqui vieram para receber essa homenagem em nome do Poder Legislativo do Estado de Goiás, como todos os pais que existem e de todas as famílias que têm o privilégio de poder conviver e viver ao lado dos seus pais. A noite foi marcada por muita emoção e louvores entoados pela Suzana Oliveira e o violonista Nazareno. Tá aí uma homenagem aos pais, né, feita antes do Dia dos Pais. Isso é importante. A todos os pais, então, os nossos parabéns, né? Olha, o setor de confecções tem ganhado destaque na cidade de Itapuranga, gerando empregos e fortalecendo também a economia local. Isso chamou a atenção do deputado estadual Véter Martins, que realizou uma sessão especial para homenagear os empresários dessa área lá na cidade. Veja os detalhes na reportagem de Edrisa Borges. De funcionário a patrão, Eduardo ganhou experiência e hoje tem uma empresa na área de confecção na cidade de Itapuranga. Ele e outros empresários do mesmo ramo foram homenageados na Assembleia Legislativa. Comecei numa fábrica de jeans, fazer calça. Aí depois mudei para o ramo de camisaria e nisso estou até hoje, onde nós abrimos uma empresa em 2012 e continuamos até hoje, firme e forte. Então, para você é uma grande alegria receber essa homenagem aqui hoje. Não, é sim. A gente fica muito feliz, é um trabalho que já vem fazendo, né? E graças ao deputado Véter, a gente está sendo reconhecido. O setor de confecção do município de Itapuranga é um dos maiores geradores de emprego e renda. São cerca de 3 mil empregos diretos e indiretos. Lisonjeada, né? Porque o nosso município temos muitos confeccionistas, né? E a gente passa assim meio que batido, né? E a gente sabe da importância e da contribuição que a gente dá tanto, não só para o nosso município quanto aqui também para os grandes centros, né? Em geração de emprego, em infraestrutura, em investimento, em muitas coisas que a gente traz para a cidade de Itapuranga. Então, ter esse reconhecimento é uma coisa muito gratificante, é uma coisa que a gente fica lisonjeado e agradecido por isso. O autor da solenidade, deputado Véter Martins, destacou a importância de homenagear empreendedores que contribuem efetivamente com a economia goiana. Graças ao esforço e o empreendedorismo de todos esses empresários que acreditaram em Itapuranga, acreditam no ramo de confecção e geram tantos empregos lá e, claro, né, levam o nome de Itapuranga para todo o estado de Goiás e para todo o país.
Gente, vamos falar de futebol agora. Já está aqui com a gente o Hugo Duarte. Hugo, bom dia para você, tá tudo bem? Bom dia, Jordevar. Tudo ótimo. Espero que hoje à noite esteja melhor. Tá certo. Feliz Dia dos Pais, atrasado um pouquinho? Não, tá. Para você também, para todos vocês que estão nos acompanhando. Gente, agora nós vamos falar da triste saga do Atlético Goianiense, que perdeu mais uma. É normal, né? Perdeu para o São Paulo. Perdeu só de 1-0. Poderia ter perdido de 40-0, é a mesma coisa, é derrota, é a mesma coisa. O Atlético já foi, né, Jorge? Já tínhamos falado disso aqui. O Atlético agora é só jogar por jogar mesmo e preparando a equipe para o Campeonato Goiano. Kennedy, bota aí pra gente as imagens do jogo entre o São Paulo, que jogou em casa, contra o Atlético, né? O São Paulo acostumou, né, a bater nos times aqui de Goiás, olha só. Um gol, já era previsto a derrota, né? Aos 14 minutos do primeiro tempo. E o Atlético jogou bem, não jogou mal. É aquele ditado, não adianta jogar bem e perder, é o que o Atlético está fazendo. Mas o destino do Atlético já está decretado, Série B, não tem como. É engraçado, você tem falado aqui algumas vezes que o Atlético tem jogado bem, né? Mas não consegue o resultado que merece, né? Agora, se não for, a zaga não deu bobeira aí, não? Deu, falha, é aquilo que eu digo, se não houver falha durante o jogo, você pode escrever que é tudo 0-0, se ninguém falhar. Por isso que um time vence o outro. Mas o Atlético, se tivesse feito um bom primeiro turno, isso seria hoje um resultado normal, a derrota. Sim. Mas agora a coisa é difícil. O próximo confronto, o Atlético só pega jogo difícil, né? Agora o próximo confronto é contra o Internacional. Mesmo vencendo, não vai mudar nada na tabela. Exatamente. Olha só, você falou aqui, então o Atlético joga domingo, dia 18, às 4 da tarde, contra o Internacional aqui. Sim. Depois ele joga outra vez aqui, contra o Juventude, no sábado, dia 24. Tá tendo tempo, né? Sim, mas esse tempo para o Atlético já não interessa muita coisa, né, Jorge? Não. Dificilmente o Atlético consegue escapar da zona do rebaixamento. Não, a coisa está cada vez pior, né? 22 partidas, 2 vitórias. Parece que tem 13 partidas que não sabe o que é ganhar um jogo, né? Tem muito tempo. Mas o bom dessa história toda, se existe alguma coisa boa, é que a diretoria, os jogadores já estão cientes do que tem, do que aconteceu, né? Hugo, você sabe o que eu fico pensando? Você foi jogador de futebol, sabe bem o que é isso. Eu fico imaginando, ainda tem 16 partidas para o Atlético na Série A. Muito ruim. Como é que é o clima dos jogadores? Pensar assim, já caímos, não tem jeito mais, não ganha. O jogador fica, eu vou dizer, alguns, tem outros que não estão nem aí para a paçoca. Na verdade, o jogador não sabe o que vai acontecer amanhã. Será que o presidente vai chegar e falar, olha, nós já caímos, a despesa é muito cara, eu vou te mandar embora. Esse jogador pode jogar a Série A? Talvez como já jogou mais de 7, 10 jogos pelo Atlético, não pode jogar. Vai para a Série B? Vai para a Série C? Então eu acho é uma situação muito complicada, onde todos se colocaram, tanto os jogadores, a diretoria. É uma situação que eu não gostaria e nunca tive o desprazer de estar passando por isso. Deve ser muito triste. Assim, há muito tempo eu não vi uma situação semelhante a essa com um time goiano. E o Atlético, hoje o Atlético é clube de Série A. Sim. O Atlético não é mais aquele Atlético de 20 anos atrás. É uma situação muito ruim para um clube da envergadura do Atlético. Não poderia jamais, no primeiro turno já caiu, né? Nós já dizíamos aqui, olha, o torcedor ficava chateado, mas era... Se você tivesse que apontar os principais fatores que levaram o Atlético a chegar nessa situação, quais? Olha, um dos principais fatores foi o que mais acontece dentro do futebol. Você contrata bons jogadores. Se eu fosse diretor do Atlético, eu teria contratado os mesmos jogadores que estavam aí. Só que não jogaram dentro do campo. Por isso é que eu digo que treinador, torcida, ajudam a um time vencer. Mas quem resolve são os jogadores. E os jogadores do Atlético não se resolveu. Aquele jogo com o Flamengo, o Atlético ficou o primeiro turno reclamando daquele jogo. Do campeonato. Ficou reclamando daquele jogo na estreia, perdeu de 2-1 para o Flamengo, que, enfim, aquela confusão toda levou ao atacante do Atlético ser suspenso, né? O Luiz Fernando, o Adson Batista e até o Dragulino, que é o mascote do Atlético, tomou suspensão. Então o Atlético viveu aquele jogo e esqueceu de dentro do campo jogar. Ficou pensando no que aconteceu, que a arbitragem, que a CBF, que isso.
e culminou essa queda do Atlético também. Exatamente. Então o Atlético provavelmente vai cair, né? A gente fala provavelmente porque ainda tem número, mas eu não acredito. Você é um lorde. Já caiu. Assim, nós não podemos ficar sem time na Série A, pelo amor de Deus. Agora E para isso o Vila Nova, que joga hoje, anote aí, gente, 8 da noite, vai enfrentar o Guarani lá em Campinas. Vila joga hoje às 20 horas, lá em Campinas, o Goiás às 21h30 aqui contra o Ceará. Um detalhe, parece uma coisa boa, para um lado você pode achar que é bom. O Vila já sabe que o Novo Horizontino venceu ontem, que o Sport venceu ontem, então se o Vila já tinha obrigação de vencer, ele sabe que ele tem que vencer, porque se ele não vencer hoje o Guarani, a situação do Vila fica muito preocupante. É difícil brigar para subir. Perdeu. Ele está na 6ª posição. Pois é. Mas olha só, ele tem 30 pontos. Se vencer, ele vai para 33 pontos, que é o mesmo número da pontuação do América. Só que o Vila vai ficar com a posição do América, porque ele vai passar a ter uma vitória a mais. Hoje ele tem 8 vitórias, o América também tem 8 vitórias e 33 pontos. Então, chegando a 33, ele entra no G4. Entra no G4 no lugar do América, por números de vitórias. Números de vitória. Ele volta, então. Pois é, e agora, se acontecer um resultado adverso, olha a situação do Vila, o lugar que ele vai ficar e a dificuldade para voltar para o G4. Então, hoje, esse jogo é muito importante. Eu acredito que o Vila possa vencer, é favorito, mas para mim é um teste hoje, se o Vila quiser mesmo ir para a Série A. Você lembra que eu falei que Vila Nova, Goiás, não pode perder para time que está, nem empatar com o time que está na zona de rebaixamento? Então... E você tem tanta razão, porque o Vila está na 6ª posição, o Sport Recife está na 5ª posição com 32 pontos, porém com 2 jogos a menos. Sim. Então, assim, essa ida para o G4 aí ainda depende de resultados do esporte posteriormente. E um mas detalhe. O importante é estar lá. Sabe o próximo jogo do Vila? Pois não. Contra o Sport. Aqui, joga com o Guarani hoje e sexta-feira, às 21 horas, contra o Sport. Sexta-feira, dia 16. No Oba. Exatamente. Pois é, para você ver o tanto que é importante a vitória hoje diante do Guarani. Vitória importante também do Goiás, viu, gente? Porque com os resultados aí do final de semana, o Goiás acabou caindo para a 11ª posição, porém, o Goiás tem 2 jogos a menos. É o de hoje, né? De hoje ele já completa 19. E contra o Amazonas. Exatamente. Então, só que o Goiás tem 25 pontos, né? Se ele vencer hoje, ele vai tomar o lugar do Operário, não é isso? Ele vai para 28. 28, não é isso? Isso. Exatamente. E aí o que acontece? Não, o Operário tem 29. Não, o Goiás tem 25, mas não toma o lugar do Operário, não. Não, o Goiás sobe uma posição. O Avaí, com 28 pontos. Isso. Não é isso? E aí entra a questão do critério do desempate. O Goiás passaria a ter 8 vitórias, uma a mais do que o Avaí. Então, ou seja, mesmo ganhando, o Goiás poderia no máximo chegar à 9ª posição. Eu vou resumir tudo isso que você falou aí. Sim, pode resumir. Vencer e vencer. A única alternativa para o Goiás e para o Vila. Esquece Avaí, esquece o Operário, é ganhar seus jogos. O Goiás tem que vencer o Ceará hoje, porque se não vencer, tá pior do que o Vila. Ele fica com 25 pontos, meu querido. Aí eu coloco em xeque a subida do Goiás. O Goiás, se quiser hoje na abertura, né, para o Goiás está abrindo hoje o segundo turno. Goiás tem que vencer o Ceará. Mas se não venceu, tem chance? Claro que tem. Porém, vai ser muito difícil a chegada na Série A. Porque olha só, o Goiás joga contra o Ceará, não é isso? Depois ele vai jogar fora de casa contra a Ponte Preta. Aí ele volta para casa para enfrentar o Brusque. O Brusque. Essa sequência das 3 partidas. Teoricamente, o Brusque está na zona de rebaixamento. O Goiás não pode nem pensar em empatar. Porque se ele não ganhar do Ceará, não ganhar da Ponte, vamos supor que não ganha do Brusque, pode preparar para o ano que vem tentar subir. Porque também não vai para a Série A esse ano, não. Vamos para os palpites? Vamos. Guarani e Vila Nova. 1-0 Vila. 1-0 Vila. Goiás e Ceará. 2-1 Goiás. 2-1. Você está otimista. Gosto de você desse jeito. Não, gosto de você. Não, eu analista, não estou otimista. O Vila não pode perder para o Guarani, correto? Então ele tem que ganhar, certo? Certo. O Guarani pode vencer? Pode. Eu tenho medo, mas eu estou analisando, né, aquilo que eu falo sempre aqui, dentro da lógica do campeonato. O Vila é favorito, obviamente, do Lanterna. Exatamente. O Goiás é favorito contra o Ceará? Sim, joga. O Goiás é favorito. Agora, o Ceará pode empatar e ganhar? Pode. Porém, né, eu estou dando a minha opinião
como é que se diz? Profissionalmente, Sim. Né? Imparcial. Claro que eu estou torcendo para o Vila e o trabalho. Goiás ganhar, mas se perder também, não vou assustar também não. E olha só para você ver a importância, viu, você que está nos acompanhando, desse jogo para o Goiás. O Goiás está na 11ª posição e o Ceará está na 7ª posição. A diferença entre os dois é 4 pontos. Então, se o Goiás ganhar do Ceará, ele encosta no Ceará, ou seja, é um adversário mais que importante essa vitória. Você vai estar tirando pontos de quem está na sua frente, de quem está brigando para subir. Então, essa vitória do Goiás ela é fundamental diante do Ceará. Todas são, não é isso? Porque chega no final das contas, você soma as vitórias, você soma os empates e aí você sabe quem tem mais garrafa para vender, se você vai subir para a Série A. Então, aí o que acontece? E aí a gente vai conseguir muita garrafa para vender com esse jogo do Ceará. Do Ceará. Importantíssima vitória do Goiás hoje diante do Ceará. Tá bom, eu notei aqui 1-0 para o Vila Nova e 2-1 para o Goiás. E eu espero comemorar aqui, chegar aqui amanhã e falar assim, o senhor... Isso aí eu quero que o Vila vença, mas o Goiás. Agora, se caso chegar aqui amanhã e tiver um outro resultado, também eu não vou assustar, não. Tá bom, 11 horas tem o quê? Alego Esportes, às 11 horas, te aguardo aqui. Completo? Completíssimo, Túlio Isaac, Daniela Melo, Lucas Nogueira. Ninguém está com desconforto muscular por lá? Não, só o nosso comentarista e deputado Ricardo Quirino, que sentiu o tornozelo, mas na semana que vem ele estará aí. Mas vai se recuperar? Vai se recuperar. Tá bom, tá certo. Hugo Duarte, meu amigo, obrigado pela sua participação com a gente. Sempre um prazer. Mais uma vez aqui. Prazer sempre estar contigo aqui. Um abraço. E bom, amanhã eu te espero aqui, tá bom? Estaremos aqui. Olha, gente, vamos falar do PROCON. O PROCON Goiás vai passar por mudanças no atendimento. O novo modelo vai seguir o padrão VaptVupt. Mais detalhes com a Emanuele Winder. O governo de Goiás, por meio da Secretaria de Estado de Administração, a SEAD, vai implementar o padrão VaptVupt no atendimento do PROCON Goiás. Os consumidores que procuram o local aprovam a medida. Se for um caso para resolver no PROCON, já encaminha para o PROCON. Se não for, já está resolvendo já nas outras áreas também, né? Que o VaptVupt ajuda bastante. E a gente ganha tempo também, né? Agilidade no tempo também, né? Na prática, o atendimento do órgão funcionará nos mesmos moldes do VaptVupt, como é, por exemplo, no Detran Goiás, só que com atendimentos específicos do PROCON Goiás. Eu acho muito interessante, mesmo porque o PROCON é um órgão que está de braço dado com o consumidor, né? E ele tendo esse acesso, essa vantagem de trabalhar com a rapidez de um VaptVupt, além de acelerar o processo interno, acelera para nós também consumidores. E um dos diferenciais do PROCON Goiás é o atendimento facilitado e com acessibilidade. Eu estou aqui com a Thaís e com a Karina que é deficiente auditiva, veio aqui hoje buscar atendimento e a Thaís vai traduzir para a gente, né, para a gente conversar um pouquinho com a Karina, que veio receber esse atendimento, como ela se sente, né, sendo bem recebida e, claro, tendo um intérprete aqui para ajudar no atendimento. A Karine relata, né, que ela ficou muito feliz por ter um intérprete de Libras, né, poder traduzir essa comunicação para o técnico. O VaptVupt hoje, ele facilita a vida de muitos goianienses por questão de uma prestação de serviço bem rápida, bem prática, né, e é bem interessante para o PROCON também, que é um agente que facilita muito. Auxilia muito a gente quando a gente precisa abrir reclamações, quando a gente precisa correr atrás dos direitos, né? Então, tornando um VaptVupt vai ser muito interessante. Olha, as irmãs siamesas Lara e Larissa finalmente receberam alta do Hospital Estadual da Criança e do Adolescente após meses de internação. Nós vamos acompanhar como foi esse momento na reportagem do Jean Diego Luiz com imagens do Renato Gonçalves. Depois de muitos meses de internação, as gêmeas siamesas, Lara e Larissa, enfim, puderam retornar para casa. Hoje é um dia de comemorar essa vitória delas, desse problema que elas estão conseguindo superar, mas com algumas dificuldades. Mas em casa a gente sabe que é mais conforto, mais qualidade. A mãe teve um treinamento muito importante durante todo esse período. Ela ficou do lado das crianças, então ela aprendeu muita coisa em relação à condução de como elas estarão evoluindo. A gente teve que mudar para cá, né, que não posso voltar mais para o meu estado, então eu consegui todo o suporte, a ajuda das pessoas, da equipe médica aqui do ECAD,
tudo e está tudo preparado já para elas. Larissa precisou passar por um procedimento que, segundo o cirurgião pediátrico, é considerado inédito na literatura médica em todo o mundo. É um cateterismo com fechamento de uma malformação no coração em gêmeos siameses. Então isso aí foi a primeira vez utilizado no mundo, né, realizado aqui no hospital público, no UGOL, pelo SUS. Quer dizer, tudo isso engrandece muito a medicina de Goiás. Goiás se tornou referência em cirurgias de separação de siameses. Lara e Larissa já tiveram alta hospitalar e deram lugar a Kiraz e Aruna, irmãs também siamesas que já passaram por 2 consultas no hospital do ECAD. No que depender dos nomes escolhidos pelos pais de Kiraz e Aruna, tudo vai dar certo. Aruna é amanhecer do dia e esperança, que tudo vai dar certo. Com certeza vai tudo dar certo. Gente, eu quero agradecer a sua companhia. A gente vai encerrando o nosso programa Agora Goiás nesse momento, mas amanhã a gente vai voltar, sim, no mesmo horário, com muitas informações importantes, se Deus quiser, com as vitórias do Goiás e também do Vila Nova, tá bom? Fiquem com Deus, um abraço e até amanhã.